Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de terça-feira, dia 28 de março do ano de 2023? O ano da mudança, o ano da esperança, se assim você o quiser. Meus amados, que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite de terça-feira, te protegendo, te guardando. Sabemos que as lutas que passamos, elas não têm sido nada fácil para nós. Mas todo aquele que passa por luta, por prova, é porque virá o seu dia de abundância. Creia nisso, meu amado. Não sei como você está vivendo no dia de hoje, mas se você está passando por alguma dificuldade em sua vida, tenha certeza que isto logo vai passar. Queria que você hoje abrisse a sua Bíblia, meu irmão. Livro de Gênesis 37. O título fala: José é vendido pelos seus irmãos. Já pensou? Você saber que está sendo vendido pelos seus irmãos, que geralmente quando alguém nos trai a nossa confiança, nós ficamos chateados, mas quando é alguém de dentro ou perto da sua casa, imagina para José como não foi nem um pouco fácil. E diz: habitou Jacó na terra de peregrinação de seus pais, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com os irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulher de seu pai, e trazia más notícias dele ao seu pai. Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez-lhe uma túnica tarlá de mangas compridas. José era o filho da velhice de Jacó ou de Israel. Era um filho que ele desejava ter grandemente através da sua mãe Rebeca. Rebeca não lhe podia dar filhos e Deus maravilhosamente abriu o ventre de Rebeca e lhe deu assim José. E José amou tanto a Jacó que lhe fez uma túnica de talar de mangas compridas. Geralmente, a túnica era feita até a medida do cotovelo. Para José, foi de mangas compridas. E todos os seus irmãos despertaram um grande ciúmes. Mas se nós voltarmos aqui um pouco atrás, a Bíblia nos diz que os irmãos de José também eles receberam uma túnica. Só que não foi uma túnica tarlá de mangas compridas, não. Era uma túnica normal que batia no cotovelo. E por causa disso, os seus irmãos despertou inveja, ciúmes. Porque a Bíblia mesmo nos diz que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da velhice. Ele fez uma túnica de manga largada. O pai dele amava a mais ele do que aos seus irmãos. Vendo, pois, os seus irmãos no 4, tá, meus amados? 37:4. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos,
odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Quer dizer que por causa disso se cortou o elo, se cortou o vínculo de amizade, que eles fizeram o quê? Odiaram a José, colocaram o ódio dentro do seu coração. Como é que está o seu coração nesta noite? Será que você não está odiando as pessoas? Porque talvez essa pessoa pode ser dentro da sua casa mesmo. Ela ganha algo e você não ganha, e o ódio só aumenta dentro do seu coração. Meus amados, não faça isso. Deus te ama e Ele não faz acepção de pessoas. Precisamos aprender a confiar em Deus. José, como garoto puro, sem maldade no seu coração, não tinha raiva dos seus irmãos, mas os irmãos tinham raiva, muita raiva dele, muita raiva, a ponto de querer o matar. E no 5 fala, teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Quantas vezes que nós temos os sonhos e contamos nossos sonhos para os de dentro de casa mesmo, e os de dentro de casa dá risada na nossa cara, tira o sarro. Você não tem condições nenhuma de chegar. Quem é você para chegar aí? Quem é você para ocupar essa cargo, essa cadeira? Você não vai conseguir. Mas aprenda uma coisa, meus amados. Os sonhos, quando são nossos, jamais serão realizados. Mas quando é o sonho de Deus em nossas vidas, esses sonhos sim irão realizar em nossas vidas. Você crê nisso? Toma posse em nome de Jesus. E no 6, pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atava feixes no campo, e eis que os meus feixes levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e inclinavam perante o meu. Além dele saber que os irmãos odiaram mais ainda, mas mesmo assim ele contou os sonhos. Ele contou que o fecho dele se levantava e os dos irmãos rodeavam ele, ao redor dele. Mas mal sabia os irmãos dele e o próprio José que Deus estava preparando ele para coisas grandes, para coisa extraordinária. Quantas vezes passamos despercebidos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que Deus fez para mim e para você, e saímos contando os nossos sonhos, saímos contando os nossos projetos, e as pessoas com inveja logo nos deparam e falam, você não tem condições nenhuma. Como é que nós vamos nos prostrar perante a você? Como é que nós vamos se encurvar perante a você? Não tem como. E diz mais, então lhe disseram no 8, seus irmãos reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? É com isso tanto mais, e com isso tanto mais odiava, por causa dos seus sonhos e da sua palavra. Não acredita nos sonhos de Deus. José jamais podia tirar isso da cabeça dele. José jamais poderia imaginar que ele seria o governador do Egito. Só que para isso acontecer com José, ele teve que passar pelo processo. E o processo, quando ele acontece nas nossas vidas,
Muitas vezes eles são dolorosos. O salmista diz que ainda que eu ande pela sombra do vale, ainda que eu ande pela sombra do vale, nenhum mal me sucederá. E muitas vezes, esta geração que nós estamos vivendo de cristãos, eu incluo também, nós somos uma geração Nutella. Uma geração que será que conseguiria passar por esses desafios que José passou? Será que conseguiria sobreexistir a cada feito que José passou? Começou pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Os irmãos queriam primeiramente o matar, mas um deles falou: não, vive na carruagem de compradores de escravo, vamos vender esse como escravo. E chegaram até seu pai, seu filho querido está morto, um animal selvagem o matou, aqui está a túnica dele. Olha o que desperta a inveja dos seus irmãos, simplesmente uma túnica que o seu pai o preparou para o seu filho e despertou a curiosidade dos irmãos. E a Bíblia nos diz que o ódio só aumentava. E José, chegando no Egito, foi para a casa de Potifar. José foi vendido como escravo. E depois, com o tempo, vamos aqui de novo, no 9, perdão, depois nós chegamos mais para lá. Teve ainda outro sonho e se referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante a mim. O sol, a estrela e a 11 estrelas esperavam durante a mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tive? Acaso vivemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinando perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, no 13, perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em que Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim enviou o vale de Hebrom, que fica em Siquém. José ainda disse o quê? Eis-me aqui. Seu pai falou para ele ver os rebanhos, juntamente com os seus irmãos. E os seus irmãos, o que fez? Vendo ele de longe, tramaram a maldade no coração. Quantas vezes que você e eu estamos passando e as pessoas mal estão maquiando de longe para tentar nos pegar, para tentar nos desanimar. Mas nessa noite, meu amado, tenha fé, creia que Deus tem coisas grandes para você, creia que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus não lhe chamou nesta terra para que você ande sofrendo, para que você ande humilhado, não. Quantas vezes que somos humilhados, mas como eu disse agora, é por causa do processo. Deus quer lhe dar sonhos para você realizar. Que Deus te abençoe nesta noite grandemente, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Deus de amor, nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse sonho, Pai, por mais esta palavra, Pai, esta túnica, meu Pai, que o Senhor assim nos deu. Assim também, meu Pai, José fez uma para o seu filho, e logo despertando os ciúmes dos demais irmãos. Meu Deus, que nesta noite, Pai, nós não possamos, Pai, cair no laço do passarinheiro, Pai, como foi feito com José. Nos livra, meu Pai, nos protege da cilada, do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Guarda, Pai, guarda a vida de cada um, meu Deus, que aqui nesta noite está aqui acompanhando. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Quantos de vocês tomam posse dessa palavra nessa noite? Você que toma posse, diga amém em nome de Jesus. Deixa aqui embaixo seu like. Que Deus abençoe grandemente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meus amados, nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Um beijo no coração, sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus amados? Deus abençoe.